Olá, meus amores, gatas, gatos, gatinhos, gatões. E cá estamos de novo, hoje a nossa maratona. Eu decidi gravar e não fazer live, porque vou ver se me vou rir o suficiente para colocar no ar. Mas não vou editar, quero ver se me vou rir o suficiente e que isto venha ajudar a refletir todos. Já viram pela capa? Nós temos estado a falar de temáticas que dizem respeito, também no início começamos com uma parte financeira, depois falámos com a parte emocional, que são duas vertentes de extrema importância para a realização do ser humano, e estes dias falámos sobre namoro, falámos sobre essas questões. Portanto, meus amores, estamos aqui, eu acho que estou com a cara muito branca, porque esta base é branca demais, mas relevem. O importante é a gente rir aqui e refletir com a gargalhada. Eu entrei aqui, estava a acabar de fazer a tradução aqui de um vídeo e entrei no TikTok e vejo um rapaz muito jeitoso, muito bom aspecto, deitado na cama, e ele tem um letreiro. Se calhar alguma de vocês já viu isto. Quero me casar. Você quer? E como tínhamos estado a falar desse assunto, eu disse, não, eu não me aguento, eu tenho que falar, eu tenho que... E o que é que eu vou fazer convosco? Vou fazer uma pequena maratona aqui por... são milhares de respostas que realmente advêm deste TikTok. E então, a gente vai pôr os óculos, porque... quase que não enxergamos. E às vezes fazemos vista grossa. Meus amores, bora lá, que o rapaz é muito jeitoso, tem muito bom aspecto e está deitadinho na cama com ar triste. Quero-me casar. Você quer? É um tal de um Diogo. Vou buscar aqui um papel para melhor fazer isto. Nada vai ser editado. Não se admirem, meus amores, continuamos com o impermeável, mesmo dentro de casa, impermeável, muita roupa por dentro, porque isto está frio de lascar. Meus amores, como é que está a ser o domingo? Penso que agora estamos bem. Vamos então às respostas e vamos comentar algumas. A Maria Cabral diz: o difícil é achar o cara que me ama, que me queira e cuida da mulher de verdade. Pois é, está difícil. Antes de continuarmos a ler aqui as situações, vamos tirar uma conclusão. Possíveis homens que estejam desse lado e possíveis senhoras. Vocês sabem que o homem não passa sem sexo, certo? E então o que é que tem feito? A mulheradas tem entrado naquela tendência, quase que é uma tendência de TikTok, sexo à brava, à grande, à francesa, sexo, ser ficante, que nós tanto batemos, e a gente hoje vai responder isto tudo. Vamos interagir com as respostas que vemos aqui neste post, com o rapaz coitado que quer casar. Minhas meninas, sabendo que o homem não passa sem sexo, vamos a uma situação imaginária, que no planeta ninguém dava sexo à borla, que ninguém era ficante. Vocês acreditam que havia tanto comentário destes a dizer que os homens não querem nada com nada? Digam-me tudo. Contem-me aqui. A inteligência, usar o tal do fio dental dos neurónios. Pois é, minha querida, a Maria Cabral, que eu não conheço, mas desejo felicidades e que ela encontre o homem da vida dela. Bora lá trancar a periquita, deixar de ser ficante, que a coisa vai, se calhar, funcionar. Muito difícil acreditar numa pessoa verdadeira. Pois bem, diz aqui a Val, são milhares de pessoas aqui a nos comentarem. É realmente muito difícil. Mas se a mulher começar a ter a postura que ela acha que é antiquada, que ela acha que é por aí que chega lá, naturalmente poderá haver esperança para o mundo. Aqui uma diz: era o que eu queria, acabar com a solidão, mas é muito difícil confiar novamente. Querida, aqui vamos à nossa preta querida que diz isto.
Solidão, com o que temos hoje em dia não tem como ter solidão. É a internet, é os livros, é os cursos. A gente não tem tempo sequer para sentir a solidão. Queres tu querer ter alguém, não para colmatar algo que tens dentro de ti, mas para poderes transbordar aquilo que tu és conjuntamente com essa pessoa. A nossa amiga preta também vou dizer, e que tal pensarmos em deixar de dar a periquita à torta e a direito? Não sei se no Brasil se chama periquita. Que tal deixar de entregar a periquita a quem não merece? Que tal deixar de aceitar ser ficante? Ai, vou ser ficante porque eu amo muito. Querida, tu também te amas muito. E dás a ser ousada, por isso tanta resposta. Centenas de respostas. A Joyce diz, casar eu quero. Isto é tudo respostas deste post. Casar eu quero, mas ninguém quer nada a sério hoje. Para que é que eles vão querer a sério? Vocês têm a resposta. Vai ser o vídeo mais chato que o canal tem, mas eu faço questão de fazer. Vocês estão a entregar a periquita a torta e a direito. Trava a periquita. Vamos fazer uma música. Trava a periquita, trava a periquita. E depois estão a aceitar ser ficantes e a dar o privilégio aos ficantes, o privilégio aos ficantes como se eles fossem namorados. Há uma piada que até diz, estás a dar a um empregado os privilégios de sócio. Portanto, trava a periquita e vamos a mais um comentário. Tudo o que eu sempre quis, diz a Maria Lombardi, tudo o que eu sempre quis, mas depois da desilusão que tive, fica difícil acreditar em outro homem. É porque depois da desilusão que a gente todos já teve, perdão, quem é mulher sabe como é que o mundo anda, a gente volta a acreditar ou a gostar de alguém e volta a acreditar e volta a lhe dar o que ele possivelmente não merece. Por isso, trava a periquita e não aceites ser ficante. Porque se vais pensar, eu assim estou a perder, não tenho chance. Não, porque se realmente esse homem não te valoriza, ele não vais ter chance. Vais estar só a lhe dar o privilégio de ele ter aquilo com o qual ele não consegue viver sem sexo. Se todas as mulheres do planeta tivessem a guardar o que têm de mais precioso, que é a sua intimidade, isto não é ser antiquada, isto não é não gostar de sexo. Eu dentro de 4 paredes eu também subo paredes. Até sou mais atrevida do que vocês possam imaginar. Até vos digo mais. Quando gosto de alguém a sério, não tenho limites. Não tem essa de eu só posso fazer até à cláusula 33, à 42. Não, eu quando gosto de alguém eu não tenho limites. Agora, tudo isto que estamos a ler, só há um motivo. A mulher é que aceita ser ficante, a mulher é que aceita andar a dar a periquita, a torto e cambado, como se diz em Portugal, e depois queixam-se. Vai ser um vídeo chato? Vai, mas fica no canal para a mulher de valor. Isto não significa que a vossa Lu não adore sexo. Eu sou tarada por sexo, mas eu antes disso sou um ser humano inteligente. Já, é verdade, já caí em esparrelas como vocês. Já não tive essa grande quantidade como eu vejo por aqui falar. Mas para mim basta-me 1 ou 2 para eu ficar gato escaldado de água fria tem medo. Por isso, meus amores, eu preciso de vir a este canal, eu preciso de dizer-te, eu sou mulher como tu, eu tenho as mesmas vontades do que tu, eu consigo como ser humano me controlar. Nenhuma mulher precisa de sexo. Que é isso? Nenhuma mulher precisa de sexo? Bem, vamos trocar por miúdos. Mulher precisa de sexo? Sim. Mas nenhuma mulher perde o juízo se não tiver sexo. E cá entre nós. Mas cá entre nós mesmo. Se tu fores uma mulher sabida e inteligente, tu vais saber explorar essa vertente, mesmo não tendo que entregar a ninguém,
essa tua vertente que é valiosa demais para andares a distribuir pelo bairro. Chocadas? Querem se desvincular do canal? Meus amores, eu fico triste que se vocês quiserem que se desvincular deste canal pelas verdades que eu conto, mas eu vou ficar muito contente porque no fundo sei que tu vais refletir e que faz sentido o que te estou a dizer neste vídeo hoje. A Eliane diz, é o que eu mais quero, um companheiro, um amigo, um amor de verdade. Mas será que a Eliane está a dar os privilégios aos cavalheiros que ela conhece antes do tempo? Sim. Vamos agora trombar aqui numa realidade. O homem não tem sempre, nem sempre, não é todos, nem sempre tem a maturidade de olhar para a mulher como sendo um ser especial, uma mulher de valor. Ele nem sempre tem a maturidade de dizer, uau, que impactante! Esta mulher concedeu-me o privilégio de ter a intimidade comigo. Como eu devo ser especial para ela? Não. A leitura de algumas mentes imaturas e despreparadas isto é com todos, isto é aquilo, é aquilo outro. Portanto, meus amores, minhas amadas, e para a Eliane, que está aqui neste comentário, não basta a gente querer uma coisa, como eu queria, ela quer uma companhia, um amigo, um amor de verdade, mas eu aposto quase de certeza que ela chega a um baile, vai sei lá, um grupo de amigos numa festa e que ela vê alguém interessada por ela, ela já se envolve, ela já dá tudo, ela já entrega o ouro bandido, tudo. E no dia seguinte ela está outra vez tristinha. Eu pensei que ele gostava de mim, afinal ele não sequer me ligou de volta. Querida, tranca a periquita, entregaste o ouro ao bandido. E está o caldo entornado. Vamos a ver mais, tem muitos, mas eu vou ler alguns. Aqui a Iris diz, querer todo mundo quer. O difícil é ser companheiro, amigo e saber que o casamento exige responsabilidade. Os amores, o vídeo mais chato, boring em inglês, mais chato do canal. Voltamos a lembrar, trava, tranca a periquita. Comecem vocês a imaginar nas festas que vocês vão, nos lugares que vocês frequentam, se 100%, isto é uma imaginação para vocês alcançarem a dimensão deste poder, se 100% das mulheres se recusassem a aceitar o papel de ficante, se recusassem a aceitar o papel de vamos transar, vamos isto, queridas, a gente gosta de transar. Eu sei, Iris, tu também gostas de transar. Mas que a nossa maturidade, a nossa forma de ver a emoção é completamente diferente. Já tenho um vídeo no canal a falar nisso. Os homens demoram séculos para perceber se estão apaixonados ou não. É isso, eles podem demorar 3 meses, 6 meses. Se começas a dar a periquita antes, é como um bebê, afoga-se com a comida, engasga-se, não dá conta. Não podes dar a periquita. Eu sei que a tua periquita é fantástica. Eu tenho a certeza que ela deve fazer um show arrasador. Mas guarda isso para a inauguração. Não é porque sexo não é bom. Sexo é tão bom, que deves escolher a dedo qual o convidado que merece esse prestígio. É por isso que os homens não estão querendo compromisso. É por isso que os homens estão, de facto, a agir desta forma, especialmente no Brasil. Então, no Brasil, é algo assustador. Falo-vos. Uma mulher que, com 50 anos, com meio século, agora eu tenho 53, mas depois do meio século é que eu conheci verdadeiramente o que era
homens de grandes cidades, de grandes... Porque eu vivi toda uma vida tendo como referência o meu pai, os meus tios, os meus cunhados, as pessoas que me rodeavam, pessoas que tinham postura completamente diferente. Imaginem lá o que é o choque para uma teenager, só que não, aos 50 anos, começar a ver os homens com outro olhar. Sim, porque também tive uma experiência durante algum tempo que me fez, bogou a cabeça toda, que me fez deixar a cabeça a não entender, porque não sentia lógica naquilo para aquilo que era o meu conceito de vida. E passado algum tempo, eu vou-vos dizer, passado algum tempo, eu dei comigo a pensar, curioso, eu antes olhava para o homem na rua, eu identificava ali respeito, idoneidade, consideração pelo mundo, pela vida, e depois eu apercebi-me que tinha, mediante um tempo de experiência, eu comecei a ter outra imagem dos homens e comecei a me travar e a dizer, não, eu não posso ter a imagem que, porque tive uma situação ou outra, de que todos os homens são assim, não, eu tenho que voltar a resgatar a imagem que eu tinha toda a vida tive dos homens até os 50. Eu preciso de resgatar isso por mim e pelas pessoas que convivem comigo. Mas, realmente, é um choque que eu faço muita questão de falar aqui, porque as mulheres estão-se a queixar demais, 95% dos comentários aqui são mulheres, e é num posse do homem, as mulheres estão-se a queixar por demais daquilo que elas protagonizam. Ai, Lu, então os homens não têm conta. Não, os homens são os safadinhos que te dão a volta, que te enrolam, que brincam como sabem que és sensível, brincam com as palavras e envolvem-te. Sim, os homens fazem tudo isso. Mas tu é que tens que estar no comando da tua vida, da tua história. Tu não podes te deixar entrar em terceiros comandos. Quem nunca passou por isso? Eu acho que quase todas as mulheres já se sentiram enganadas, já se sentiram enroladas e falamos muitas vezes disso porque eu quero ser ajuda, mesmo que os vídeos agora não estejam a ser visualizados por muita gente, eu quero ser ajuda para aqueles que por cá passarem ao longo dos anos. Porque sim ou sim, vídeos que cá estão com 10 visualizações, para mim é igual a ter 10 milhões de visualizações. Porque eu vejo muita lei. Bora lá, bora continuar. Portanto, entre cada um eu estou a passar por muitos, mas... Misericórdia, diz a Sueli. Estamos todas decepcionadas com relacionamentos. Queremos só o grande amor. Sueli, se me estivesses a assistir, eu ia dizer-te, sim, decepcionadas estamos com o mundo e quando especialmente vamos com o coração limpo, cheio de amor e não de maldade. E que alguém aproveite essa oportunidade para, em vez de transformar essa situação numa vivência de amor, transforma essa situação numa vivência de oportunismo. Agora, Sueli, tu és dona da tua vida, tu comandas a tua história. O que é que tu tens mudado ao longo das situações para atingires aquilo que pretendes? Sueli, porventura, também não trava a periquita. Sueli, porventura, também pode ser uma mulher que aceita ser ficante, que aceita entregar o ouro ao bandido. Tenho a mão cheia de tinta. O ouro ao bandido antes do tempo. Não é que ele não seja bom rapaz, Sueli. Não é por isso. Ele se calhar até é bom rapaz. Mas tu lhe entregas tudo isso, ele fica meio que desorientado. Sabes quando nós entramos num barco e que se começa aquilo a abanar e a gente fica desorientaditos. Ele, como ainda não tem conexão emocional contigo, és só uma ficante, és só aquela que lhe dá prazer, ele fica perturbado e começa a perceber que não
que não tem sentimento e que hoje em dia não é com sentimento, o sentimento está demodé. Portanto, minha amiga Sueli, que não vês o vídeo porque não encontraste ainda este canal, diria à Sueli, trava a periquita. Tu vives muito bem sem um órgão sexual masculino. Uma mulher consegue até ter prazer muito, da forma muito especial, sem ter que ter trocado algo com alguém que não foi digno dessa troca. Estão chocados? Não se choquem. Eu sempre tomo decisões e faço conclusões e partilho ideias pelo que é lógico das minhas ideias. E, pois bem, o sexo existe e foi feito por Deus para ser compartilhado. Mas se os homens não estão a saber compartilhar aquilo que é divino, que foi preparado por Deus para nós, as mulheres têm que saber ter a atitude de guerreiras e de saberem o que querem, para onde vão e o que vão fazer. Todas as mulheres com a nossa idade, com a idade da Sueli, com a minha, já passaram por situações de muita dor, de entrega que não foram correspondidas. Qual a necessidade? Qual a necessidade? Ah, porque eu estou carente, eu preciso de alguém. Querida, estás carente, lê um livro, diverte-te com um vídeo, faz qualquer coisa que tu gostes, faz uma pintura como eu estava a fazer hoje. Epá, de que serve fazer trocas íntimas com alguém que depois te desprestigia? Até são capazes às vezes de, quando o mau caráter é mesmo sublime, até fazem a indicação como referência. Sabem, a Amazon tens um link de referência. Compre este produto. Vais à Amazon e tens a referência. Há homens com um mau caráter que não só usaram e abusaram da tua pessoa, Sueli, como ainda fazem a referência aos amigos no dia de cerveja. Vai com ela que ela é muito boa. Oh, não vais com ela, porque ela é chata, é isto, aquilo. Mulheres, nós valemos muito mais do que isso. Não importa que idade tens. Se tens 15, 18, 30, 50. Nosso valor é imensurável a partir do momento que nós decidimos que é imensurável. Se podíamos andar aí todos na cowboyada todos os dias no sexo, já vos disse também num vídeo no canal. Claro que sim, podíamos. Mas se da parte do homem existisse a maturidade para várias coisas, para tratar-te de igual para igual, para não ter gestos de machismo, para não considerar que ele é que tem que estar no domínio da relação, ele é que decide se é ficante ou não, ele é que decide se namora ou não. Se não fosse tudo isso, por isso é que eu digo muitas vezes que o machismo prejudica altamente o homem, a gente podia andar aqui em altas cavalgadas. Sexo para cá, sexo para lá, sexo para cima. Mas não, eles não estão prontos para o sexo, como eu vos digo num vídeo no canal. Os homens não estão prontos para o sexo. Não, não estão. Não é no sentido que vocês estão a possivelmente interpretar, no sentido da responsabilidade. E também já falei no canal, muitos pais não ensinaram os filhos a serem homens para o sexo com mulheres. Não. Ensinaram sim os filhos a serem homens para se demonstrarem na sociedade vencedores de troféus no sexo. E é aí que a coisa complica, é aí que a situação se torna tão nefasta para ver centenas de mulheres aqui a falar a mesma coisa neste. Eu vou ver se no final da live vos mostro a quantidade. Enfim, mulher que estás desse lado, que estás já a achar que estou a falar mais da mesma coisa, só te digo o seguinte: pega no teu caderno, espero que tenhas um caderno da vida, espero que não tenhas a tua vida ao acaso. E quando te queixas, e seguramente se és queixosa, já escreveste alguma coisa nestes comentários que se vê a todo momento, em vez de te queixares, pega no teu caderno da vida e escreve:
das vezes que tentaste te relacionar com o modus operandi que a sociedade te diz que é normal, que é ser ficante, dar a periquita de imediato, fazer sexo de imediato. Pois bem, ser ficante, ponto 1. Dar a periquita de imediato, ponto 2. Põe esses pontos e depois vais escrever 30 pontos positivos que advêm dessas tuas escolhas. Depois és tu a chorar, és tu que mandas mensagem, ele não liga nenhuma, és tu... Vale a pena esse sofrimento todo? Por causa de um orgasmo, meu amor. Um orgasmozito que tu própria podes-te dar esse orgasmo e no dia seguinte estás feliz, maravilhosa, agradecendo a Deus a plenitude da vida. O homem que te valorizar vai perceber que aquilo que Deus te entregou para dar prazer ao homem, também para isso, tem que ser consagrado, tem que ser respeitado e não o que está acontecendo na sociedade. Por isso, não me calem, porque eu absolutamente respeito toda a mulher que queira entregar tudo o que é seu. É dela, como se ouve tanto hoje em dia. Meu corpo, minhas regras. Ou as mulheres estão a esquecer de, em vez de dizer meu corpo, minhas regras, acrescentar uma coisa. Meu corpo, minhas regras, minhas consequências, minha desgraceira. Temos sempre que saber de cada escolha que a gente toma na vida o que é que isso traz para mim. E no caso de sexo, eu posso-vos garantir sexo da forma que está a acontecer com as mulheres, ser ficante, eu posso-vos assegurar, se eu conseguisse encontrar 30 situações positivas para a mulher, era eu que abria neste canal todos os dias vídeos a dizer seja ficante, seja ficante, seja ficante. Mas eu já fiz uma listagem, só encontro coisas negativas para a mulher, só encontro a mulher ser desprestigiada, só encontro... A mulher, se tinha algum valor para alguns homens, muitas vezes perdem ainda mais valor. Meus amores, acordemos para a vida e deixemos de reclamar da vida, porque a vida é maravilhosa. Deus deu-nos tudo, inclusive a chave. Deus é tão maravilhoso, deu-nos tudo para sermos felizes, inclusive a chave. Estamos a jogar a chave. Vamos a um arraial, vamos a um festival... Já jogamos a chave para o chão. Primeiro que apanhar a chave é tua. Bora lá. Prazer é o que está a dar. Prazer era fantástico. Seria fabuloso se os homens estivessem a respeitar as mulheres. Não estão, por isso há tanta mulher neste comentário e em muitos outros a falar. Vamos buscar mais uma. Tem muita coisa aqui e eu estou a escolher algumas. Daniela Fernandes, hoje em dia está difícil encontrar essa pessoa que quer casar. Eu não conheço a Daniela, mas eu tenho a certeza que ela possivelmente sai à noite, eu tenho a certeza que ela vai para festas. Tudo bom, fantástico. Nós adoramos nos divertir. Mas eu tenho também quase a suspeita que a Daniela nessas festas encontra boys que querem beijar, que querem ir para a cama, que querem dizer possivelmente à Daniela vamos ser ficantes e que ela aceita. Se ela fizesse parte de mais uma daquelas que a gente poderia dizer trava a periquita e não aceites ser ficante, ela possivelmente estaria dentro de algum tempo a dizer está a não dizer isto, está difícil encontrar pessoas para casar. Mas o que é que vamos fazer? Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo. O que é que eu quero para a minha vida? Tem que estar em congruência. Aquilo que eu faço tem que estar em congruência com o que eu quero. Como é que há milhares de mulheres aqui neste comentário, só neste comentário tem mais de 5.000. É um horror de coisas aqui. Tanta gente a dizer que gostava de casar, que não tem homem, que os homens não querem nada sério. A frase é cansaço, é o vídeo mais chato do canal. Trava a periquita. Não é à toa que a periquita está posicionada na posição, a nível do nosso organismo, uma posição
e penso que algumas mulheres não sabem, a posição dela está por forma que só tu querendo entregar é que entregas. Vamos às exceções de força maior, não é? E o facto de não é um acaso que é a mulher que tem realmente acesso a poder aceitar ou não aceitar. E a mulher hoje em dia o que é que está a fazer? Está a aceitar tudo. Ai, quero o boy. Isto não é condenando. Não é vos condenando, é vos tentando ajudar. Como vos digo, vivi toda uma vida com homens com um padrão de educação específico, que eu só aos 50 anos aqui me deparei que havia outro tipo de homens que não eram aqueles e eu fiquei perdida. Porque eu pensei que os homens de outras partes do mundo, de outras cidades, nomeadamente do Brasil, seriam como os homens que eu, durante toda a vida, vi a postura para com as mulheres, de que forma agiam com as mulheres, e tive uma interação que realmente não correu bem, porque eu estava a ter a interação com essa pessoa baseada, fundamentada naquilo que eu vi toda a vida os homens em meu redor fazerem, serem respeitadores, só se aproximarem se verdadeiramente estavam interessados, porque eu venho de uma ilha bem pequena e ali é respeito, os homens fazem questão de respeitar as mulheres. Numa cidade grande, num país grande, caímos lá, mesmo que seja aos 50 anos, de paraquedas e ficamos perdidas, porque a gente pensa que os homens lá têm a mesma postura do que os homens de uma pequena ilha de 24, onde toda a gente se conhece, toda a gente respeita toda a gente, enfim. Vamos prosseguir, que é para provar aqui neste canal que não é exagero de estar tanto a falar disto. São milhares, só aqui neste post, um post apenas, são 5.152 que temos aqui. Eu quero, diz uma aqui, mas com quem? Eu não acredito que estas moças todas estejam a sair, a não beijar, a não ficar. Beijar, sai, beija, mas não avances daí. Não avances, o cofre é teu. Se todas as mulheres estivessem a fazer assim, eu quero sim que me chamem a antiquada da história. Eu só quero, não importa que nomes vocês me vão chamar, importa sim eu te dizer, eu trabalho, funciono, vivo e apelo à lógica. Se as mulheres a saírem, a ficarem como ficam com um e com o outro, se isso estivesse a dar resultado positivo, era eu que fazia questão de vos dar uma lista dos motivos porque é que eu agora ia ser apologista disso. Mas não, isso só reduz a condição de mulher, isso faz os homens dizerem que já não há mulheres que prestem, quando estão muito equivocados, isso desprestigia a mulher, porque sim, não adianta, isso não é sinal de inteligência, não adianta andarmos a dizer isto é o mundo, hoje há igualdade, nós temos que perceber que hoje há igualdade quando vivemos num mundo machista. Não adianta tu proferires uma afirmação, hoje há um mundo de igualdade, por isso os homens têm sexo, nós também vamos ter sexo, quem se lixas tu? Quem se lixa? Quando a gente não usar a inteligência a nosso favor, é o fim da picada. Portanto, tu mulher que diz, eu vou sair, eu vou com 10, 20, 30. Tu que pensas assim, não esqueças do seguinte, vives um mundo machista. Tu vives um mundo machista. Se tu fosses para Marte ou para Júpiter ter essa atitude, onde lá todos têm essa atitude, ótimo. Agora, tu tens que ver não só aquilo que tu pensas, mas aquilo que é a tua realidade em teu redor. Não podemos ignorar o quanto o mundo é machista. E as mulheres também esquecem de ponderar tudo isso. São 5.152 que eu tenho só num porque me fiz abrir este vídeo para falar com vocês. Hoje está muito difícil achar um cara que ame uma mulher de verdade. Ana Cristina diz isso. Mais uma vez, se eu conhecesse a Ana Cristina, eu ia dizer, trava a periquita. Mais uma vez eu ia dizer, não aceites ser ficante. É cansativo.
mas era o sucesso absoluto e total para as mulheres começarem a ser respeitadas, as pessoas começarem. Imaginem um cenário hipotético que a gente sabe que é impossível, mas imagine tudo, um grande país como o Brasil, que é o número 1 a nível de traição e de bagunça, no sentido de relacionamentos, factos, estatística. Imagina o Brasil todo em que todas as mulheres, mas todas, eu sei que é, já disse que é hipotético e impossível. A gente já disse, mas eu acredito no vosso poder de imaginação. Imaginem todo o Brasil, sem exceção, em que nenhuma mulher aceitasse ser ficante, em que nenhuma mulher fosse para um bar, que fosse para uma discoteca e tomasse uns copos e eu vou dar a minha periquita. O que é que acontecia no mercado de relacionamentos? Conseguem imaginar? Sim, a gente sabe que é impossível. Mas imaginem, só para apelo à reflexão. O que é que acontecia se num universo gigantesco como o Brasil, toda a mulher deixasse de dar a periquita, toda a mulher deixasse de ser ficante? O que é que os homens iam fazer? Eu já sei o que é que os homens iam fazer. Posso brincar convosco? Eles iam para casa e diziam: não, eu a partir de hoje não quero mais sexo, porque eu não quero casar, não quero namorar. Portanto, elas não querem dar a periquita, elas não querem ser ficantes. Eu a partir de hoje só vou à missa e vou ao trabalho. Não quero mais nada. Não quero mais sexo, não quero mais nada. Era isto que ia acontecer? Ou seria que eles iam começar a pensar: ai, eu tenho uma ansiedade tão grande de ter uma namorada. Eu tenho uma ansiedade de fazer a minha vida. Ai, como eu gostava de namorar. Mas não. As mulheres ouvem isto, muitas entram num vídeo desta natureza, saem logo, porque não interessa, e muitas são destas 5.000 e tal, que num post apenas sobre casar, falam que não conseguem, que estão tristes, também quer casar. Difícil é achar a pessoa certa. Nós temos que ser a pessoa certa para nós primeiro. Nós temos que ser a pessoa certa para nós. Se não formos a mulher certa para nós, nunca ninguém vai achar que somos a mulher certa. Esqueçam algum equívoco que tiveram no passado. Sejam mulheres certas para vocês, para alguém ver que vocês são a mulher certa para elas. Como é que eu vou passar a informação a alguém que sou a mulher certa para ele se eu não estou a ser a mulher certa para mim? Estou a ser promíscua, estou a trocar, estou com a ansiedade de querer namorar. Eu costumo ter pressa. Eu sou uma pessoa de pressa. Porque eu tenho propósitos, objetivos. Quando eu gosto de alguém, eu não fico em 31. Eu tenho pressa em conhecer, eu tenho pressa em aprofundar troca de ideias, eu tenho pressa porque eu tenho projetos de vida, eu tenho projetos a nível de empreendedorismo, eu tenho coisas para fazer na minha história, não vou andar ali em babaquice. Mas agora, ter pressa para arranjar alguém só para ter alguém, isso é o fim da picada. Não tenhamos pressa para arranjar alguém. Agora, quando a gente gosta de alguém, sim, há que ter pressa. Há que ter pressa, não no sentido de ser andar a quebrar fases, não. É no sentido, vamos nos conhecer, é para conhecer. Vamos falar, é para falar. Vamos namorar, é para namorar. Porque nós não brincamos com a vida, não devemos brincar. Por isso, posta apenas 5.152. Casar, diz a Luciana, casar é o sonho de toda a mulher, inclusive o meu. O problema é achar o parceiro. Se a Luciana tivesse a ouvir isto, eu dizia, não há parceiros a menos. Há homens a mais, como a gente sempre diz lá no canal. Se está-me a assistir, por favor, subscreva o canal, que isto é para ser valor para a mulher. Para empoderar a mulher não é por mini saia nem decotes. Eu também uso decotes às vezes, mas não é para empoderar. É resultado já do empoderamento.
O problema é achar o parceiro. As nossas atitudes vão fazer com que a gente ache o parceiro. Os homens são distraídos às vezes e o sexo faz eles ficarem meio distraídos demais, mas sem sexo eles costumam ter a aptidão de se concentrar. Por isso, Vanessa, trava a periquita. Eu ainda tenho que pesquisar se periquita no Brasil é a mesma coisa. Periquita, para quem não sabe, já devem ter percebido, é o que faz os homens realmente correrem atrás da mulher com grande paixão, com dilúvio de todas as tentações, até o momento que conseguem aquilo e depois murcham como uma flor que não teve água. Umas têm aqui experiência negativa e dizem, Ivanilda, nunca mais. Estamos aqui no ar a refletir juntas, meus amores, minhas amadas. Está difícil hoje o amor verdadeiro, diz a Rosi. Rosi, se assistisse ao meu canal, e eu tentar a todo momento lhe passar que amor verdadeiro sempre vai existir. Importante é que a gente... Vou ficar sem bateria? Acho que não. O importante é que a gente realmente saiba os processos e como devemos estar em cada fase do processo. Porque eu vou lembrar sempre a vocês, mulheres, os homens não estão a saber receber o privilégio que vocês lhe dão de ter intimidade sexual. E é por isso que há 5.152 mulheres aqui a se queixarem. É só um posto. Agora imaginem na internet toda. Meus amores, isto é simples. Isto seria simples para mim. Não, é óbvio que será impensável e impossível fazer isso, porque há sempre as espertinhas de serviço, porque há uma grande diferença entre ser inteligente e ser esperto, mas se travássemos... Já viram os caminhões como fazem... vamos comparar para brincar. Quando há a greve dos caminhões, há uma grande barafunda aí. Quando há a greve dos enfermeiros. Agora imagina a greve das periquitas. 2 anos que as mulheres a fazer greve das periquitas. Se os homens não iam começar a sentir que também têm coração. Afinal, eu também me apaixono. Ai, que paixão desgraçada. Estou louco para estar com aquela mulher, mas quero namorar, porque eu já sei que há greve das periquitas por 2 anos no Brasil. Meus amores, precisamos de brincar para refletir. Já os filósofos, antigos filósofos gregos, nos diziam, Platão e outros diziam que é necessário ser muito brincalhão para refletir muito sobre a vida. E nós gostamos muito de fazer isso convosco também. Confiar hoje, diz a Roseli, não é fácil. Verdade, não é? Mas tu travares, não deres a periquita, ele vai se fartar. Ele vem uma vez, 2, 3, e à quarta ele diz, caramba, estou cansado disto. Eu vou desaparecer, eu vou sumir. Vai tomar o chá de sumiço, mas ao menos toma o chá de sumiço e não leva nada dali. Rosalie, se alguma Rosalie vê o vídeo, faz de conta que é esta que está aqui escrito, este comentário. Duvidei alguém para casar, ha ha ha. Casamento é maravilhoso quando se ama e se respeitam. Samara diz. Casar é fácil, difícil é encontrar alguém que te complete, te faz feliz. É verdade, Vanessa também diz isto. Vanessa Mariano. Pois é, casar é fácil. Basta a gente entrar no Tinder que tem lá logo 50.000 que querem casar. Especialmente os a partir de 60 anos. Alguns até apresentam a conta bancária, o carro e tudo mais, a empresa. Enfim. Mas os homens estão a perder muito com a postura de desrespeito que estão a ter pelas mulheres. E depois queixam-se que querem mulheres à altura, especiais. Tem tanta coisa aqui que eu nem sei o que escolher.
Pá, a mulher era tudo o que eu queria, meu sonho. Boa tarde, eu aqui esperando uma pessoa honesta, maravilhosa. Lindo, sonhar não paga, diz a Rita. A Maria Aparecida, eu sou o mal do mundo. Querem casar e não acham com quem? O mundo não está propriamente com falta de terrestres. Há muitos terráqueos, terrestres, sei lá. Há muitos homens e muitas mulheres. O problema é as pessoas terem entrado numa moda que só vem ser tóxica, tanto para homens como para mulheres. Porque, afinal de contas, se fosse maravilhoso para os homens, vamos ir concluindo com esta ideia, se fosse maravilhoso para os homens, eles não estavam aqui a se queixar, como é o caso do Diogo, que quer uma mulher especial, porque já não há mulheres especiais, é o que temos abordado aqui nestes vídeos, e para mim faz sentido falar disto. Não? Se fosse maravilhoso para eles, eles iam brincar 10, 20, 50, 100 vezes, 300, 400, 500 mulheres, brincar, fazer tudo, e depois quando chegavam a hora de casar, presta atenção neste raciocínio. Platão, ajuda-me a vos passar estas ideias. Quando chegava a hora de casar, porque é que ela está a trazer aqui para Platão? Já vos conto tudo. Quando chegavam à hora de casar, eles diziam assim: meninas, reflitam sobre o que eu vou dizer. Ai, fui tão bom a minha juventude. Gozei muito. Fui tão maravilhoso. Tive com fulana, cicrana, tive com 2, 3 ao mesmo tempo. Fiz isto, fiz a sexo com este e com aquela e com o outro. Agora eu quero casar. E agora, como eu valorizo toda a vida que eu fiz e como eu sou congruente com tudo o que eu fiz na vida, eu agora quero casar e quero escolher a mãe dos meus filhos. E então, deixa-me ver na minha lista de contacto ao longo dos tempos todas as gatas que eu tive o privilégio de truca. Eu vou assinalar tudo aqui, até risco, vou assinalar aqui todas. E eu acho que vou, entre todas, escolher a que foi mais batida, a que teve mais homens, a que saía mais. Essa é que é maravilhosa para estar comigo, viver uma vida comigo e ser a mãe dos meus filhos. É assim que eles escolhem? Não é. Por isso, quando vires um homem dizer que hoje em dia é normal, que hoje em dia é natural, ele está querendo é te chegar à periquita. Ele está querendo é chegar à tua periquita, porque os homens, está comprovado, os homens quando escolhem para casar, fazem escolhas que muitas vezes nem é a mulher do amor deles. É só para terem segurança, é a mulher que não saiu e é a mulher que não... Que tamanha incongruência! Se fosse assim, então não era mais congruente se eu toda a vida andei a comer mulheres por tudo quanto era esquina? Chegou a altura de casar, eu tenho que ser congruente com o que fiz toda a vida. Eu vou pegar na lista de todas as que eu comi e vou analisar, até vou fazer uma roda de amigos para perguntar qual das mulheres que ali estão na listagem que eles todos também comeram. E eles vão-me responder e assim vão-me ajudar a escolher a esposa. Ai, olha, comi a Susana. E o Jaime também disse, eu também comi a Susana. E o Guilherme diz, também comi a Susana. Ai, então é essa que será a mãe dos meus filhos. Está aprovada, é ela que eu vou pedir em casamento, é ela que eu vou pedir. É assim que os homens fazem. Não. Há menos de 5% dos homens que não têm grande rigor ao escolher a sua namorada, a futura mãe dos seus filhos. Por isso a mulher tem que ser inteligente. As mulheres estão na vida a queixarem-se. Estamos a nos queixar daquilo que a gente está a permitir. É só usar o anticoncepcional mágico. Enquanto ele não define o sentimento, e às vezes demora, enquanto se ele não define é que não era para definir, se ele não te quer é que é livramento. Estás a ver um frasco? Mete este frasco nos joelhos que não tem como. Não tem como, é o melhor anticoncepcional. Prendo o frasco nos joelhos. Nenhuma mulher morre por falta de sexo. Nenhuma mulher
acaba por entrar em depressão por causa de falta de sexo. Não. Tu, própria como mulher, sabes que és capaz de te dar prazer a ti próprio, mas isso é a escolha de cada um. Mas para aqueles que possam também se chocar, eu sou sempre a favor daquilo que traz o bem-estar ao ser humano. E uma mulher que se doa com intimidade plena a um homem que não soube honrar o privilégio que ela lhe deu e que depois sofre meses e anos, realmente eu sei que sexo é para ser compartilhado. Mas, nessa situação, entre ela compartilhar com alguém que realmente traz para a vida dela uma dor por muitos meses, como se vê aqui nestes comentários todos, desespero, desilusão, queridos, a opção oposta, enquanto uma mulher está só, acorda a mulher de manhã sem vontade de chorar, sem vontade, sem desespero nenhum, ela está maravilhosa, fantástica, autêntica, feliz, agradecendo a Deus pela vida, pelo que são as escolhas dela e por ela ser treda. Sabem o que é de ser treda? Em Portugal, ser treda é usar o nosso juizinho, porque muitas vezes estas mulheres, que são 5 mil aqui neste comentário, mas são milhões na internet, queixam-se, mas continuam a fazer o mesmo comportamento. Vamos concluir, que eu concluo muitas vezes com situações da minha vida pessoal. Se eu já tive alguma situação que me levou à desilusão, seguramente que sim. Seguramente que sim, já numa fase muito adiantada da minha vida, porque na minha vida jovem eu sempre tive rodeada de pessoas que tinham aquele tipo de educação que eu comentei há pouco. Portanto, entrei aos 50, depois dos 50, numa situação em que eu não ia preparada, não tinha a maldade, a malícia de perceber que se alguém diz que gosta, se alguém diz que aquilo pode não ser verdade. Imagina uma mulher com 50 anos, ou mais, 51, 52, olhar para alguém que te diz que gosta. Para mim, no meu mundo não existia a possibilidade disso poder ser mentira, porque eu vivi sempre num mundo que os padrões são diferentes, respeitar a mulher é prioridade, enfim. Portanto, é normal que eu também vivi momentos de desilusão, porque para mim alguém me dizer que gosta de mim era sério, era verdade. Ainda mais vindo da boca de um homem. Mais depressa uma mulher podia-me mentir. Porque o homem, a minha imagem de homem é dignidade, responsabilidade, um homem querer ser homem a 100%. Portanto, se um homem me diz que gosta, que se sente bem, ou outras frases que tenham a ver com demonstrar carinho, desejo por ti, tu percebes ali que se não estás pronta para o mundo mundano, tu interpretas a única coisa que tu aprendeste na vida. Quando um homem fala isso, ele está a falar a sério. Por isso, também já vivi experiências que não foram tão simples, mas isso não faz de mim que eu tenha a escolha de dizer, bem, eu vou continuar a fazer precisamente a mesma atitude, a mesma ação, porque eu vou fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vou-me queixar na internet, vou fazer e mais vezes 3 vezes, depois volto a escrever na internet, depois volto a fazer mais 3, até encontrar o homem da minha vida. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu tenho escolhas, tenho decisões. Se eu vou encontrar alguém, se me encantar por alguém, vou amassar muito, vou beijar muito, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, desde que não chegue à parte da intimidade. A intimidade não vai ser por aí, porque eu considero que os homens não estão prontos para receber sexo e perceberem, eu sou um homem. Eu tive o privilégio de receber sexo desta mulher. Eu tive o privilégio. Uau! Não é todos os homens. Só que os homens estão a fazer a leitura de que as mulheres hoje em dia estão dando a periquita a todos os homens.
A leitura que eles fazem não é que, que nós tivemos algo de especial com eles, que nós gostamos muito deles. Não, é comigo e é com qualquer um. A leitura deles é esta, por isso eles já blindam. E vamos terminar com uma coisa que eu acho estranha, porque eu também, só numa idade muito adulta, quase na terceira idade, é que eu percebi que os homens não amam pelo coração. A gente, mulheres, por isso nós temos que ser as detentoras da chave. Nós amamos pelo coração, começamos a gostar, começamos a sentir. Eles não. Eu só descobri isto agora muito tarde. Eles é pela cabeça. Eu sabia que era pela razão, mas não sabia que era tão razão. E eles escolhem se é boa, será boa sogra nora para a mãe deles. Eles escolhem se têm um bom trabalho, se é independente, se não. Depois de tanto mil e um critérios, é que eles começam a decidir que vão amar. Por isso eu começo a achar que os homens não amam. As mulheres amam e os homens decidem se têm os critérios todos para ser o amor da vida deles. Não sei, deixem-me aqui comentários quem chegou até aqui. Isto é a apreciação que eu tomei, esta parte final é a apreciação que eu tomei depois que eu tive contato com a cultura brasileira, depois dos 50, e posso-vos assegurar que não precisei de andar aí em rebuliço, em festas diariamente. Não foi para isso que eu fui ao Brasil. Não foi de veras para isso, mas tomei contato com situações que me fizeram ver o mundo de outra forma, me fizeram estar chocada, fazer muitas questões a mim próprio e muitas vezes senti muita pena das mulheres, nomeadamente as mulheres que no Brasil fartam-se de ter estes comentários e continuam a ter a mesma postura mediante os homens, mediante as festividades, os encontros, os bares. Por isso, eu falei no TikTok que as mulheres portuguesas são diferentes e algumas pessoas, na altura, ficaram um bocadinho quase que chocadas. Nós somos diferentes, nós fomos educados diferentes. Não quer dizer que em Portugal não exista esta situação das pessoas flertarem e tudo mais, mas as pessoas saem uma, duas vezes e depois já sabem se querem namorar ou se não querem. E não há tanto essa situação de enganar, de desaparecer, de... Não existe, porque não é cultivado em Portugal o ser ficante. Eu falo muito do ser ficante, pelo aquilo que vivi no Brasil, nunca não foi ficante, mas pelo que acompanhei. E que acho que isso é muito desprestigiante para a mulher. E cada vez vão haver mais mulheres a se queixar sobre esta situação. Meus amores, porque eu isto tinha que falar, tinha que rir, estava aqui e disse, não, vou fazer aqui, se eu me rir suficiente eu vou publicar. Eu queria muito saber, algum homem assistiu até aqui? Algum homem brasileiro assistiu? Reflitam, isto não é nada contra vocês. Vocês querem um mundo maravilhoso, vocês querem mães fascinantes para a vida, para a vossa vida, mães dos vossos filhos, vocês querem mil e uma coisas, mas vocês não percebem que são vocês próprios homens. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Quem é que faz as mulheres de hoje em dia ser como são? São vocês. Nada mais que isso. A consciência é poder. E quando nós queremos coisas de qualidade, não podemos ir por caminhos atalhos. E os homens estão a escolher isso. Por isso estão-se a queixar, como este Diogo. Quero-me casar. Por isso há muitos Diogos aqui, por aqui, e há muitas Marias, Rosas, Eunices, Anas, que neste posto são mais de 5.000. Meus amores, refleti-me, um apelo à reflexão, e considero que a maioria, eu acho que 98% das pessoas anda na sua vida de piloto automático. Ou seja, eu quero as coisas, mas eu não faço planificação, eu não vejo consequências, causas, consequências, ponderação, análise. Eu penso que 98% das pessoas fazem assim no seu dia-a-dia. Vou jantar, vou tomar banho, vou isto, vou jantar, vou tomar banho, vou isto, vou jantar, vou cuidar dos filhos, vou ver a novela.
tal forma de piloto automático que as pessoas não se questionam. O que eu fiz foi errado. Todos os meus erros fizeram momentos grandes de reflexão, momentos de ponderação, o que é que eu posso melhorar, de que forma é que eu posso fazer. E nos relacionamentos está a acontecer isso. As pessoas estão a viver o momento do agora, como eu falei ontem. Não é o poder do agora, é o momento. Porque o momento não tem antes nem depois. É o momento e estamos um pouco a resvalar para quase que seres irracionais. Fica mais uma conversa nossa. Esta tinha de deixar num canal que é para a mulher e para mulheres valiosas. Qualquer mulher pode mudar a sua trajetória e pode mudar a sua história. Deus entregou-nos a chave. Sim, eu sei que o Brasil não vai fechar, nem vai fazer uma greve de periquitas, mas posso-vos dar a certeza absoluta. 2 anos com as greves das periquitas. Compartilha este vídeo se concordas no teu Facebook. 2 anos, greve de periquitas absoluta, total. Se os homens não iam começar a descobrir que têm coração, se eles não iam começar a descobrir que têm vontade de ter namorada, se eles não iam começar a descobrir, eles iam descobrir tanta coisa maravilhosa que Deus lhes deu e que eles estão disfarçando, estão fingindo que não existe. É isso mesmo. Mais uma conversa de uma mulher guerreira, determinada e que vai sempre trazer assuntos que possam ser polémicos ou não, que possam fazer a diferença desse lado. A mulher fantástica que tu és, ou o homem maravilhoso que tu também és, e que se és um homem que és pegador, só andas distraído. No dia que tu parares uma semana para pensar na tua vida, tu nunca mais queres ser um pegador e vais ver que estás a perder tanta coisa na vida. Enfim, estamos aqui sempre para trocar. Mas, por favor, assim como eu entrego coisas a vocês, eu quero receber. Escrevam aqui embaixo o que é que acharam, qual a ideia que vocês concordaram, o que é que não concordam. Digam-me se também têm visto tantos milhares a escrever que não têm, os homens que não têm namorada, as mulheres que não têm namorado, e este mundo está no fim do mundo. Digam-me se concordam que as periquitas, a greve das periquitas 2 anos era o suficiente para endireitar os homens todos. Não quer dizer que eles estejam tortos. Eles estão distraídos. É só isso. Beijaço, vencedores. Fiquem bem. Fiquem com um resto de domingo muito feliz. E se não está subscrito, subscreva. Neste canal falamos coisas muito a sério. Divertimos-nos. Rimos com assuntos e temáticas que têm de ser refletidas. Relacionamentos, dinheiro, seja tudo o que tenha a ver com a boa emoção da mulher e do homem. E também temos muita coisa de diversão. Muitos vlogs, viagens, tours, compras. Não acredito que não tenha uma coisa que tu ames. Unboxings, sei lá, muita coisa. Por isso, clica desse lado. A tua força, a tua subscrição vão fazer a diferença. E nós estamos aqui com poucas centenas, mas já a visualizar como se tivesses milhões connosco. Sabem porquê? Porque ter o poder da visão é genial, é fantástico e faz-nos caminhar. E nós não estamos a olhar para o poder do momento, estamos sim a olhar para o poder do agora, porque estamos a trabalhar muito fortemente para ao longo do tempo fazer a progressão, fazer acontecer e poder chegar ao Brasil e quer sim ou sim fazer a diferença em vida de muitas mulheres. E vou tentar, até a minha última gota de suor, eu vou tentar fazer aquilo que tenho em mente e tenho em caderno. Por isso, tu que estás desse lado, tu que caíste aqui de paraquedas, subscreve. A tua energia é o nosso melhor patrocínio. E nós vamos estar em trocas constantes, eu e vocês, trocando o melhor. Beijo, fiquem bem, vemo-nos por aqui sempre.